De acordo com o Programa das Nações Unidas, em 2020, 1,5 milhão de pessoas contraíram o vírus HIV e 690 mil morreram de doenças relacionadas à AIDS no mundo. Uma realidade muito preocupante. Vamos falar sobre a importância da conscientização, da proteção, do autocuidado e do combate ao preconceito com a coordenadora de projetos em saúde e presidente fundadora do Instituto Cultural Barong, a Marta McBritton, que está ao vivo com a gente. Muito bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Bom dia. Então, Marta, antes de tudo, eu queria que você explicasse para a gente como funciona o trabalho do Instituto Barong. Bom, o Instituto Barong, ele foi fundado em 96, né? E nós fomos a primeira ONG que se chama chamada Extramuros. O que é Extramuros? É sair das quatro paredes, né? Sair do consultório, da própria sede da ONG, para discutir com as pessoas a questão da sexualidade. Então, no começo, a gente teve um trailer, depois nós tivemos uma Kombi, e hoje nós temos uma van consultório, né, completa, né, onde a gente oferece para a população a testagem de HIV, hepatite B, C, sífilis e, quando a gente consegue, também testagem da Covid-19. Mas qual é o nosso grande diferencial, né? Além de estar nas ruas, é que a gente trabalha em horários muito alternativos. Por exemplo, em horários que as pessoas não podem ir ao serviço de saúde. Sábado, domingo, a gente vai ao encontro das pessoas, por exemplo, a gente vai até as paradas de caminhoneiros, a gente vai até a comunidade, nós vamos onde está acontecendo aquela... enfim, na outra vida, né, gente? Porque agora não está acontecendo essas festas, né? Mas hoje está acontecendo aquela festa de peão, enfim, né? Quando era possível, né, que as pessoas se aglomerassem para festas, etc., a gente buscava estar presente oferecendo essas sorologias. Agora, com a pandemia da Covid-19, a gente continua indo para a rua, né? Mas, claro, tomando todas as medidas necessárias, né? E durante, desculpa os cachorros, viu, gente? É aqui em casa mesmo, né, o programa. E durante a pandemia da Covid-19, a gente trabalhou também com ajuda humanitária, né? Para as pessoas, principalmente aquelas ligadas a entretenimento adulto, né, que ficaram sem trabalho, e também oferecendo para as pessoas que vivem com HIV e AIDS, né, a entrega de medicamentos, né? Então, durante 2 anos, a gente trabalhou e tem trabalhado até hoje facilitando a adesão aos medicamentos para o HIV, que são oferecidos pelo SUS, obviamente, né? Mas que durante a pandemia as pessoas não tinham condição de ir retirar nos serviços de saúde. Então, a gente viabilizou a entrega desses medicamentos, que é fundamental para a qualidade de vida de quem vive com HIV, né? Olá, Marta, bom dia para você, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a questão da informação. Você acha que falta muito, não só para a questão do HIV, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis? Falta muito ainda informação, diálogo sobre esse assunto? Eu não tenho dúvida. Além da ausência de informação, da ausência de informação correta, você tem o grande problema, que é para nós educadores, é o combate às fake news, né? Que acaba desinformando e criando muito mito, né? Então, quando a gente fala de ST, por exemplo, a gente pode falar de uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, que é o HPV, né? Que se todo mundo tomasse a vacina, daqui 10, 15 anos, esse vírus poderia ser erradicado, deixar de existir, né? E mesmo assim,
né, a nossa cobertura vacinal para o vírus HPV não chega a 60%. Né? Em alguns estados, por exemplo, no estado do norte, que é onde a imunização é a mais baixa, em geral, inclusive para a Covid-19, né, eu acho que a taxa de imunização se completou para o HPV foi de 55%, ou seja, você tem por baixo ali 45%, 40% de jovens que não tomaram uma vacina que pode provocar câncer de colo de útero ou câncer de pênis, né? Então, essa é uma das discussões, né? Por que não tomar a vacina do HPV? Né? Se é uma vacina que pode erradicar um vírus. E aí você tem as fake news, né? Então, sim, falta informação, né? Falta falar de subsexualidade não é fácil, né? A gente sabe disso, mas existem meios. Então, aqueles que não têm, que têm alguma dificuldade, por exemplo, para falar com seus filhos, né? Eles podem buscar outros canais, né? Como os educadores, como o próprio papel da escola, etc. E que, inclusive, na pandemia, isso também ficou prejudicado, né? Porque durante 2 anos, os adolescentes fora da escola, estudando em home office, também perderam esse espaço de discussão, né? Então, a informação, a busca por conhecimento é muito importante, né, Marta? E quais são as doenças mais comuns? Além da AIDS, claro, essa é uma das mais conhecidas, né? Mas tem outras que as pessoas não se atentam tanto, né? Eu insisto na questão do HPV muito, porque o HPV é uma infecção sexualmente transmissível e que pode ser evitada por meio da vacina, né? Mas, além disso, você tem a sífilis, que é crescente no país, que tem cura, né? Mas que, se não descoberta a tempo, né? Porque você tem vários estágios da sífilis, né? Se não descoberta a tempo, ela realmente pode causar sérios danos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, às vezes a gente sai para fazer uma testagem aqui em São Paulo, né, onde eu estou, no centro. Às vezes a gente faz 40 testes em campo, né? A gente sai com 8, 9 resultados de sífilis, né? Ou seja, é expressivo sim, né? Depois você tem outras doenças sexualmente transmissíveis que têm cura, né? Como a herpes, como a própria algumas hepatites, etc. Né? Mas o que é importante? A gente saber que essas doenças, né, além de terem curas, elas têm prevenção, né? Com certeza, acho que a prevenção da educação, né? Sim, acho que o trabalho de prevenção é importantíssimo, né, Marta? Principalmente nesses casos. Agora, a questão do preconceito em relação a essas doenças, né? Principalmente por serem doenças aí sexualmente transmissíveis, esse preconceito, ele dificulta ainda mais essa questão da prevenção, da informação, do diálogo, né? De falar sobre. Esse preconceito ainda existe e ele atrapalha muito? Com certeza, né? Se a gente pensar que quantas figuras públicas vivem com HIV que a gente não sabe, né? E por que será que elas não revelam o seu diagnóstico, né? É impossível que quando eu falo figura pública mesmo, né? Desde políticos, artistas, o próprio meio da mídia, etc. Né? Por que essa dificuldade em se assumir uma pessoa vivendo com HIV? Né? Provavelmente por receio de rejeição mesmo, né? E porque as doenças sexualmente transmissíveis passam exatamente pela palavra que eu falei, sexual, né? Sexualmente transmissível, né? Então você tem sempre
por trás de uma revelação de diagnóstico, um julgamento que vem da população em geral, né? E que as pessoas não deveriam ter, porque a sexualidade faz parte da vida, né? E, principalmente nos pequenos municípios, essa questão é muito mais aflorada, né? A gente que trabalha com HIV, né? Você sabe que no Brasil a gente tem quase 900 mil pessoas vivendo com HIV, né? 930 mil pessoas vivendo com HIV, talvez um pouco mais, porque durante esse período de pandemia as pessoas deixaram de fazer a testagem, né? A possibilidade de você conhecer uma delas e conviver com uma delas é muito alta. E por que será que ela não conta para você, né? Então, a sua atitude perante o outro, né? Aquilo que você fala no cafezinho, aquilo que você comenta, às vezes, perto de uma pessoa que vive com HIV, né? Sem querer, né? Às vezes no senso comum, na pureza, pode afastar essa pessoa de fazer uma revelação de diagnóstico, né? Tá certo, Marta. Eu queria entender, porque a gente te anunciou aqui, né, como coordenadora e uma das fundadoras do Instituto Barong. Explica pra gente de onde surgiu em você essa vontade de trabalhar com esse tipo de fundar esse instituto, trabalhar ali com a AIDS, né, levando informação, ajudando outras pessoas nesse sentido. Olha, eu jamais me imaginei trabalhando com essa questão. Minha formação, eu fiz artes cênicas, eu era produtora de teatro lá nos idos de 90, 92, né? Para a classe teatral, aqui em São Paulo, o HIV, a AIDS foi avassalador, né? Era uma época que a gente não... Quem é jovem aqui não imagina, mas existia um mundo sem internet, gente. Existia um mundo sem Instagram, existia um mundo sem Facebook, sabia? Né? E eu sou dessa época, existiu esse mundo, né? E eu cheguei a ir em muitos enterros mesmo, né? Velórios, etc., da classe teatral e de outros meios. Então, eu acabei achando que eu deveria fazer um trabalho voluntário numa ONG que trabalhava com prevenção e tratamento do HIV, né? Numa época em que não existia tratamento, que na verdade a gente trabalhava muito mais com acolhimento, né, do que com tratamento. Assim, os poucos antirretrovirais que haviam era o AZT, né? E aí, nessa ONG em que a gente convivia com as pessoas vivendo com HIV, eu pensei com outras pessoas que eram voluntárias também, que se a gente não trabalhasse com a educação, né, a gente não iria, né, vencer esse vírus, né? Então, eu tenho 2 cachorros, gente, esse é o problema do home office, né? E aí nós fundamos um projeto que é para trabalhar, que a ideia era trabalhar nas ruas de final de semana, conversando com a moçada sobre prevenção, né? E eu estou há 26 anos nessa história. Eu me apaixonei pelo campo da saúde sexual e reprodutiva, por tudo que ela compõe, né? E hoje ainda o Barong tem um forte elemento teatral. Eu não abandonei as questões ligadas ao teatro, mas se tornou uma profissão, né? Eu descobri que eu era uma educadora, né? Enfim, e aí é claro que eu fui estudar, fui atrás, né? E é uma profissão muito bacana, né? A gestão de projetos sociais, né? E no Brasil é uma grande possibilidade de carreira, dada a desigualdade social que a gente vive, né? A administração em projetos sociais, para ir para os jovens que estão nos assistindo, é
um desafio no Brasil e é muito gratificante. Com certeza, um trabalho importantíssimo, viu, Marta? Como Sim. você disse, né, o Instituto ele trabalha bastante com a questão da prevenção, da educação, né? Mas em relação ao diagnóstico, esse enfrentamento, principalmente, né, do paciente, é claro, mas da família também, vocês também trabalham nessa parte, vocês dão algum tipo de apoio? É uma parte muito importante e acredito que difícil também, né? Sem dúvida. Nós temos uma unidade móvel, né, que percorre São Paulo e a gente oferece para as pessoas a testagem dessas sorologias, né, o HIV, hepatite B, C e sífilis. Quando do resultado reagente para o HIV, né, essas pessoas recebem da gente o laudo, né, para serem encaminhadas para um serviço de saúde e começar o tratamento, mas elas recebem o que a gente chama de um diagnóstico humanizado, né? Então, no Barong trabalham várias pessoas que vivem com HIV, então isso é muito bacana, porque muitas vezes essas pessoas recebem o diagnóstico de uma outra pessoa vivendo com HIV e de uma pessoa que está bem de saúde, né? Então, é claro que sempre a revelação é doído para a gente revelar, mas muito mais doído para a pessoa que recebe, né? Mas a gente também já comunica que essa pessoa tem tratamento, que o HIV tem tratamento, que se ela se cuidar, ela pode chegar a uma carga viral indetectável e aí ela se torna intransmissível, né? E essas pessoas são acompanhadas pelos nossos vinculadores, né? Então, claro, se elas autorizarem, né? Então, hoje a gente tem várias pessoas que a gente revelou o diagnóstico e que elas estão perfeitamente bem de saúde. E é muito bacana a relação que se estabelece, porque muitas vezes elas vão ao médico, né, colhem um exame de carga viral. O que é um exame de carga viral? É um exame que vai dizer quantos HIVs, né, vamos simplificar, tem dentro do seu corpo, né? E essa pessoa tira uma foto do exame que lá está dizendo que a carga viral, né, que é a quantidade de vírus HIV que essa pessoa tem é praticamente nula, e tira uma foto e manda para a gente por WhatsApp, né? Pessoas que fizeram a testagem com a gente há 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, né? Então, se também é solicitado para que a gente vá com essa pessoa ao serviço de saúde, às vezes para o começo de tratamento, o vinculador ou a vinculadora vão, né? Se é pedido, se a gente percebe na conversa que precisa conversar com a família, será que eu conto para minha namorada, será que eu não conto, etc. A gente também faz esse trabalho, né? Porque a revelação de diagnóstico, né, você contar para o outro que você que vive com HIV, é uma decisão somente sua. Inclusive, você revelar o diagnóstico de outra pessoa é crime, né? Mas às vezes as pessoas querem contar, né? Só que cada um tem seu tempo, né? Então a gente troca muito, a gente não deixa aquela pessoa sem assistência, né? Então, hoje o Brasil tem... você pode passar num serviço de saúde especializado e retirar um autoteste HIV e fazer na sua casa. É bacana, é maravilhoso que a gente tenha isso, viva o SUS, né? Mas você receber o diagnóstico por um profissional de saúde que tenha empatia faz toda a diferença, né? Aliás, a empatia faz toda a diferença para tudo na vida, né? Com certeza, né? A gente vê, né, relatos de acontecimentos de outras épocas, né, Marta? E as pessoas falam que durante um período o HIV se espalhou muito. Você percebe que esse cenário tem melhorado? Você acredita que isso vai melhorar cada vez mais e que o preconceito vem diminuindo? Olha, depende, porque assim, a gente está em 4 décadas de pandemia, né? E o HIV é muito dinâmico, inclusive com a população que foi afetada, né?
Então, hoje, o que nos preocupa é o crescimento do HIV entre os jovens, né? A gente tem um crescimento expressivo de 53% entre pessoas vivendo com 20 a 34 anos, né? Que hoje se descobrem vivendo com HIV. São pessoas em idade reprodutiva, são pessoas no melhor momento, né, da vida profissional, né, de universidade, de encontrando os seus primeiros empregos, começando a fazer carreira, né? Então, para essas pessoas, se descobrirem com HIV, às vezes é muito complicado, por isso que precisa de acolhimento, né? E que a sociedade precisa perceber que essas pessoas vão ter uma vida absolutamente normal, claro, né, se tomarem os seus medicamentos. O HIV pode se tornar uma questão crônica, né, desde que você tenha adesão aos medicamentos. Então, por exemplo, uma mulher que vive com HIV, né, ela pode namorar um homem que não vive com HIV? Claro que sim. Né? Ela pode casar com esse homem e ter filhos? Claro que sim. Da maneira convencional? Provavelmente, né? Claro que com um acompanhamento por um infectologista, né? Ou por o médico lá do seu município, etc. Mas se ela estiver em tratamento, né? Se ela estiver tomando os medicamentos. E o que pode fazer uma pessoa interromper o medicamento? O preconceito. Né? Porque você imagine, vamos lá, uma professora, né? Se ela que dá aula o dia inteiro, né? Se ela tiver que carregar com ela os medicamentos, etc, e alguma pessoa ali começar a desconfiar e começar um burburinho na escola, olha, eu acho que a fulana X, que é professora de matemática, vive com HIV. Né? Infelizmente, a gente sabe que vai ter uma histeria naquela escola, né? Que são poucos os ambientes preparados, né, para você ter pessoas vivendo com HIV do seu lado, né? Principalmente quando a gente fala nos pequenos municípios, né? Na capital, isso é muito tranquilo, né? Num pequeno município, ainda é um problema, né? Por conta da desinformação, né? A gente vê situações aqui, por exemplo, de entregar a cesta básica, né, para pessoas vivendo com HIV, que quando as pessoas pediam para a gente levar a cesta básica, elas se preocupavam como era o carro da ONG, né? Se havia algo no carro da ONG que identificasse a gente como uma ONG que trabalhava com AIDS, né? Isso é um sinal de que aquela pessoa não se sente, de alguma forma, né, vulnerável ao preconceito, né? Então, sim, a gente vive numa cidade, num mundo ainda, e num Brasil ainda com muito preconceito em relação ao HIV. Né? Infelizmente, né, Marta? Infelizmente. Olha, o nosso tempo chegou ao fim, né? Mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Todas essas informações acho que são de grande valor, porque é conversando assim, levando informação que a gente acaba reduzindo, né? Pelo menos o preconceito que a gente sabe que existe, que está aí. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Com certeza. E o Instituto Cultural Barong, é só procurar nas redes sociais, Instituto Cultural Barong. A gente, né, agora que a gente pode se falar em qualquer lugar do planeta, a gente está disponível a tirar dúvidas e a acolher quem quiser conversar conosco. Tá dado o recado, então. O Instagram está aí na tela, @Instituto Cultural Barong. O pessoal pode entrar lá e entrar em contato com você também, né, Marta? Até uma próxima. E eu agradeço muito esse espaço que vocês deram pra gente, mas agradeço muito de coração, porque a gente sabe que a gente está falando com pessoas, né, no Brasil todo, né, e que são pais e que são educadores e que provavelmente têm essa preocupação. Então a gente agradece muitíssimo esse espaço.